1 Timóteo 3,16. Eu quero trazer uma palavra gostosa da parte de Deus para a igreja nessa noite. E essa palavra está em 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 16. Meus irmãos, esse texto diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O grande mistério da piedade. Você pode repetir esse tema? 1, 2, 3. O grande mistério da piedade. Tome o seu assento, permaneça com a sua Bíblia aberta, porque eu acredito que muitas vezes, pelo menos comigo foi assim, até o dia que eu me debrucei sobre esse tema, eu passava por aqui e eu lia Paulo dizendo: evidentemente, grande é o mistério da piedade. E aí Paulo coloca 2 pontos e ele começa a descrever qual que é o mistério da piedade. Qual que é o mistério da piedade? Ele vai elencando algumas coisas. E eu dizia, uma hora eu quero mergulhar nesse infinito aqui de profundidade, de mistério, de sabedoria, de conhecimento da palavra de Deus. E várias vezes ia, vinha, passava, até o momento em que eu me debrucei sobre esse texto. E é preciso entender aqui o contexto para que nós entendamos o que Paulo disse para Timóteo e também está dizendo para a igreja de Trindade em pleno século 21. Se você prestar atenção, essa carta que Paulo escreve a Timóteo, ele fala de falsas doutrinas. Paulo vem falando sobre a responsabilidade do diácono, do presbítero. Ele vem dando diretrizes para Timóteo sobre o comportamento da mulher cristã. Paulo, na verdade, está forjando e dando orientações pastorais para Timóteo. E é tão interessante isso, porque logo aqui no capítulo anterior, que ele vem falando de presbítero e de diácono, até no próprio capítulo 3, no versículo 14, Paulo fala assim: olha, Timóteo, eu escrevo isso para você, embora eu queira ir em breve estar aí contigo. Agora, eu escrevo, no versículo 15 ele fala isso daqui, caso eu demore visitar você e tirar as suas dúvidas e te ajudar a pastorear esse rebanho, caso alguma coisa aconteça, eu quero que você saiba como se comportar na igreja, que é a casa de Deus, esteio e coluna da verdade. Ele termina o versículo 15 exatamente dizendo isso, que a igreja de Deus é o esteio e a coluna da verdade. Então ele está dizendo: se eu demorar, você precisa saber como conduzir a igreja, pastor Timóteo. Você não pode deixar esse povo se perder. Para isso, eu vou te dar aqui uma diretriz. Então ele começa, irmãos, o versículo que nós lemos aqui, com a palavra evidentemente. Ele diz: eu vou te instruir, porque caso eu demore, você saiba como comportar. Agora, evidentemente, e essa palavra, ela é um advérbio na sua forma original grega, e é uma palavra toda estranha, homologoumenos. É a palavra que, traduzida por evidentemente, é um advérbio que indica algo óbvio. Evidentemente é algo sem dúvida. Algumas versões dizem sem dúvida alguma, outras sem nenhuma dúvida. Outra versão já diz evidentemente. O que Paulo está dizendo
dizendo aqui é o seguinte: o que eu vou te falar agora está apoiado, preste atenção aqui, em fatos, em conhecimentos dos quais não há dúvida. As razões sobre as quais o que eu vou te falar estão apoiados, não tem dúvida nenhuma, evidentemente. Irmão, se tem algo, querido irmão e querida irmã, que o crente não pode dar vazão para a incredulidade, são as questões de doutrina da pessoa de Jesus Cristo, que falam sobre a divindade dele, o ministério dele, a glorificação dele. Isso tem que ficar muito claro, porque a alma, a essência do cristianismo é Cristo. E eu não posso ter ponto nenhum de dúvida. Quando o assunto é Jesus, a coisa tem que ser clara, evidente. E Paulo diz então: eu vou te ensinar a comportar na igreja, coluna, esteio da verdade. Agora, Timóteo, evidentemente, o que? Apóstolo Paulo, evidentemente, grande é o mistério da piedade. E eu pego exatamente isso daqui para tematizar essa palavra. E a ideia de dar um tema é para que você lembre depois, no futuro próximo ou longo, o que foi ministrado na ceia do dia 10 de fevereiro. O grande mistério da piedade. Mistério. O que é mistério? A palavra grande que Paulo usa lá para mistério é mega, algo incomensurável, mega, grande, mistério, um mistério. O que é o mistério? Algo oculto. Mistério é algo que a mente humana não é capaz de alcançar. Esse é o contexto natural da palavra mistério. Olha, tem isso aqui, mas é mistério. Você não entende. Agora, por que na Bíblia algumas coisas são chamadas de mistério? Se mistério é algo oculto, é porque mistério na Bíblia, olha aqui, não significa algo não revelado. Mistério na Bíblia significa algo que estava oculto, mas por ser mistério de Deus, Deus revela. Não é um mistério que só na eternidade para saber, não. O mistério da piedade é porque Deus revela os segredos escondidos até então. E o que ele narra a partir daqui, irmãos, não é nada mais do que alguns acontecimentos na vida de Jesus que até então eram ocultos, que o homem natural não sabe. Conversão e mistério de Deus não é discussão teológica, não é debate, não é convencimento pela sabedoria humana. Amados, evangelho e mistério de Deus é revelação. A conversão do homem a Deus e a sua palavra só tem um caminho: revelação. Eu me lembro como hoje, o dia em que esse mistério foi revelado dentro de mim. Nada mais me segurou longe de Deus, porque não são conselhos, não são palavras, não são castigos que revelam o mistério de Deus. É Deus que revela o mistério dele. Então, quando Paulo diz grande é o mistério da piedade, ele está dizendo em Jesus Cristo, preste atenção aqui, o mistério da piedade, que é grande. O grande mistério da piedade, ele foi revelado. Amados, a palavra piedade é a palavra grega eusebeia. Eusebeia, a palavra comum é por aí, é grego isso daqui. E ela significa, é muito mais do que misericórdia, é muito mais do que você ter dó de alguém que está sofrendo. Piedade é um estilo de vida de acordo com a palavra de Deus.
Piedade é uma vida cristã, religiosa, espiritual. Piedade é um estilo de vida. É um estilo de vida que nós precisamos ter. É um amor por Deus, é uma vida de adoração, é uma vida de devoção. Ao contrário daquela religiosidade morta, a piedade é uma religiosidade espiritual para com Deus. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: vida cristã com Deus é um mistério, e é um grande mistério. Esse negócio do camarada sair da boca de fumo, traficante, esse negócio do assassino, essa história do homossexual, essa história da prostituta, do ladrão, do mau caráter, que é tudo aquilo que nós éramos, de repente muda. E o mundo não entende isso. E por que o mundo não entende isso? Porque é mistério. Pecador, dissolutamente inveterado nas garras de Satanás, de repente começa a dizer: eu sou santo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Irmãos, isso é mistério. O homem natural não entende. Mas Paulo está dizendo aqui: olha, grande, evidentemente, sem dúvida, Timóteo, até que eu vá aí, existem algumas coisas que você precisa transmitir para a igreja. Transmita para eles o mistério da piedade, porque evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquilo que Deus revelou sobre uma vida com Ele. Então Paulo enumera seis feitos ou atitudes da vida de Jesus, para mostrar que a piedade cristã, que a vida cristã está calcada em cima desses pilares aqui, que eram mistérios para nós. Hoje não, mas continua sendo mistério para o homem pecador. O primeiro que ele enumera, e eu já chamo a sua atenção aqui, Paulo diz assim: Timóteo, grande é o mistério da piedade. 2 pontos. Primeiro mistério que Paulo revela na vida de Cristo: ele foi manifestado na carne. Irmãos, existem 2 verdades contidas nessa frase. Existem 2 mistérios que eu e você precisamos entender, e eles estão intrinsecamente dentro desta declaração. Diga: Jesus foi manifestado na carne. Se eu digo que Jesus foi manifestado, preste atenção aqui, não distraia. Se eu digo que Jesus foi manifestado, preste atenção aqui, é porque quando ele nasce do ventre de Maria, ele não começa a existir. Há 2000 anos atrás, Jesus não nasceu no sentido espiritual, ele se manifestou. E se ele se manifestou, é porque ele já existia. Quando eu falo que Jesus foi manifestado, eu estou declarando a divindade do Verbo eterno de Deus. Eu estou dizendo, ele não nasceu, ele foi colocado naquela manjedoura como ser espiritual. Aliás, lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, fala que ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lá em Gênesis, quando Deus olha e diz assim: façamos o homem, ele falava com o Espírito Santo e falava com Deus Filho. Jesus é Deus. E quando fala que ele foi manifestado, está declarando a divindade de Jesus. Quantos creem no Cristo Deus? Diga glória a Jesus. O mistério da vida cristã é que Deus encarna. Irmãos,
Aqui é o segundo aspecto da declaração. O primeiro é a divindade, ele é o verbo de Deus, ele sempre existiu, mas ele se manifesta na carne, é a encarnação, é o Cristo homem. A palavra de Deus diz que todo o pecado que assedia o ser humano, assediou Jesus. O autor da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque Cristo se encarna e em tudo ele foi tentado. Pastor, a minha tentação é forte demais, eu não dou conta. Diga para quem está do seu lado, Jesus deu conta. Jesus, como homem, deu conta. Ele conseguiu. Tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Ele foi tentado a roubar, ele foi tentado a uma vida devassa de sexualidade, ele foi tentado a fugir da cruz que estava diante dele. Mesmo Deus, ele encarna. Cristo é o verbo de Deus, é Deus entre nós. Jesus é Emanuel. Esse é o primeiro mistério da piedade, da vida cristã. Por que existe igreja até hoje? É porque ele se fez homem e habitou entre nós. Glória a Deus. Eu vi uma historinha de um pai que passeava no jardim com a filha. De repente, sem querer, ele esbarra no formigueiro e tampa o buraco. Aquela filha muito solícita pega um pauzinho e começa a desentupir um buraquinho. O pai descuida, a filha destampa, as formigas vêm no pauzinho, sobe no dedo dela e pica. Ela fica muito chateada. Papai, mas eu estava ajudando as formiguinhas e elas me picaram, me machucaram. Aí aquele pai diz, filha, elas não entendem que você estava ajudando elas. Irmãos, por muito tempo Deus levantou profetas, homens e mulheres, para ajudar o homem, mas tudo que o homem fazia era afrontar Deus. Aquele pai vira para a filha e diz assim, a única maneira delas te entenderem é se você virasse uma formiguinha e falasse a língua delas. E foi isso que Jesus fez. Mas mesmo assim, ele veio para os que eram dele e foi rejeitado. Jesus é Deus manifesto na carne. Isso é mistério, igreja. Tem muitas religiões que têm Jesus como profeta. Tem muitas religiões que têm Jesus como líder. Mas não Deus. Ele é Deus. Ele é manifestado na carne, mas ele é Deus. A Bíblia chama Jesus de unigênito. Diga, Jesus é o único Filho de Deus, Deus de Deus. E como Deus, ele não tem mãe, ele só tem pai. E como homem, ele não tem pai, ele só tem mãe. Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe do homem encarnado, Jesus. Porque de Deus nasce Deus, e Deus gera Jesus. Um mistério que ainda não foi revelado, mas Jesus é manifestado na carne. Eu oro para que o Espírito Santo te revele isso nessa noite. Eu oro para que essa palavra não te seja pesada demais. Você precisa entender, valorizar e respeitar o nome de Jesus. Não brinque, não ria de piada que fale o nome de Jesus. Não ria de quem menospreza o nome de Jesus. Porque Ele é Deus. E a Bíblia diz que até das nossas palavras nós daremos conta. E aquele que se fez carne diz o seguinte: eu venci o mundo e você também vencerá. Diga para quem está do seu lado, irmão, você também vencerá. Você vai vencer o vício, você vai vencer o pecado, você vai vencer aquilo que quer te roubar o céu. Porque Ele veio manifestamente encarnado para dizer: é possível ter uma vida de piedade
piedade cristã. O segundo mistério na vida de Jesus que Paulo diz aqui é o seguinte: ele foi justificado em espírito. Irmãos, o Espírito Santo fez parte da vida de Jesus o tempo todo. Ele foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Os pais de Jesus eram guiados pelo Espírito Santo. O que Jesus discutia com aqueles líderes com 12 anos, quem revelava era o Espírito Santo. Quando ele começa o seu ministério, ele entra na sinagoga, pega o livro de Isaías e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. E a Bíblia diz que na força do Espírito Santo, ele vai para o deserto, faz um jejum de 40 dias e é tentado por Satanás. Jesus viveu do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando ele morre, a força de Deus que o ressuscita foi o Espírito Santo. O Espírito de Deus o ressuscitou de entre os mortos. Aqui está dizendo que ele foi justificado em espírito. O Espírito Santo olhou e falou assim: como homem, ele não tem mancha nenhuma, está justificado. Sabe o que a palavra justificado significa? Não tem culpa, é justo. Eu e você, nós não somos justos, mas porque ele foi justo, o sangue dele nos justifica. Quando Deus olha para mim e para você, ele não vê o meu e o seu pecado, ele vê o sangue daquele que foi justificado. Satanás tentava Jesus, Jesus vencia. A carne tentava Jesus, Jesus vencia. Ele foi justificado. Irmãos, o único que não pecou nessa terra chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. Maria pecou, José pecou, Daniel pecou, todos pecaram. Só tem um que é justo. E nós cantamos aqui chamando ele de santo. A santidade dele nos santifica, a justiça dele nos justifica. É por isso que só há salvação em Cristo Jesus, o Senhor. Você pode ser devoto de quem quer que seja. O único que podia pagar o preço da sua salvação é aquele que foi justificado em Espírito. Hora nenhuma ele peca. E o Espírito dele ouve o testemunho do Espírito Santo dizendo: você é justo mesmo, você não tem pecado nenhum. Quantos podem aplaudir a justiça de Cristo? Nele, em Jesus, nós somos justificados. Não abandone Jesus, é Ele que perdoa os seus pecados. Mas a terceira verdade do mistério da piedade cristã é que ele foi contemplado por anjos. Escuta isso aqui. Ele é Deus encarna, não peca, preste atenção. Mas os anjos contemplavam Jesus o tempo todo. E aqui, amados, a ideia que o texto dá é que há duas classes de anjos que contemplavam Jesus. Anjos bons. O nascimento dele tinha um coral de anjos. Quem já viu lá em Lucas? Anjos cantavam quando ele nasceu. Anjos revelavam, assistiam Jesus. Anjos estavam o tempo todo ali torcendo. Anjos bons de Deus. Mas os anjos maus também contemplavam Jesus, dizendo: agora ele cai, agora ele peca, agora ele renuncia. Esse Getsemane ele não vai dar conta, essa cruz ele não vai conseguir. E quando os anjos caídos contemplavam a morte dele no Calvário e já celebravam, no terceiro dia, a Bíblia diz que anjos anunciaram às mulheres, contemplando: ele não está mais aí,
sentiam o peso da sola dos pés de Jesus esmagando-lhes a cabeça. Contemplado por anjos. O mundo espiritual, entenda aqui, parou para ver o ministério de Cristo. Nasceu, encarnou, adolescência. Olha só, é jovem, vai pecar. Olha, agora ficou, vai cair, vai pecar. Vem os desejos do homem adulto, vai cair, não vai, ajuda, vai. A cruz, Getsemane, ele morreu, ressuscitou, não caiu. O céu virou festa. Esse é o mistério da piedade. O reino espiritual parou para ver o ministério dele, mas os caídos também pararam. E armavam tudo que era jeito de pegá-lo em alguma coisa. Mas não acharam nada para acusar o nosso Deus. Até os anjos ficaram admirados. Uns porque se sentiram vitoriosos nele, outros porque foram derrotados por ele. Esse é o mistério da piedade. Jesus foi pregado entre os gentios. Ele encarna, não peca, nem o mundo espiritual o acusa. Ele triunfa, ele ressuscita. Lembra lá em Atos capítulo 1, quando ele está subindo ao céu e os anjos dizem assim: varões galileus, porque olhais aí entre as nuvens aquele que sobe? Do jeito que ele foi, ele vem. Os anjos não acharam falha. Mas agora tem um quarto mistério. Fala que ele foi pregado entre os gentios. Olha aqui, a Bíblia separa o ser humano em 3 classes de pessoas. Tem o judeu, diga judeu, é quem nasce descendente de Abraão. Tem o gentil, diga gentil. Toda vez que a Bíblia cita gentil na Bíblia, está falando de nós antes de Jesus. Gentil é todo mundo que não é judeu. Quem não era judeu, na cultura bíblica, era gentil, ou seja, pagão, bárbaro, não pertencente ao povo de Deus. E o Antigo Testamento era para os judeus. Irmãos, Deus escolheu os judeus, é mérito deles. Ai de quem levantar contra esse povo, porque a aliança de Deus com eles não caiu. Cuidado! Eu oro por aquele povo, eu amo Israel. Quem ama Israel? Eu te dou um conselho: ame o povo de Deus. E a Bíblia diz que Jesus veio para os dele, e os deles são os judeus. Mas é um mistério que um dia nós entenderemos. Eles endureceram o coração, e por causa disso o Evangelho se estende aos gentios. Bom, eu disse que são 3 classes: judeus, não judeus, que são gentios. A terceira classe é a igreja. Tanto judeu como gentil que aceita Jesus, vira a igreja. Quem aceitou Jesus? Então você é a igreja de Jesus. Já não é nem judeu e nem gentil. Você é morada do Espírito Santo. Eclésia, tirado de fora do mundo para se reunir e adorar aquele que venceu. E aqui diz que ele foi pregado entre os gentios. Glória a Deus por isso, irmãos. Porque esse evangelho chegou aqui no Brasil. Os gentios ouviram. Pregar é um direito que Jesus. Ouvir é um direito do gentil. E pregar é um dever da igreja. Ele deve ser pregado entre os gentios. É direito de Jesus, ele conquistou isso. Quando eu e você pregamos, não estamos fazendo favor, estamos obedecendo.
Precisamos pregar, precisamos dar testemunho, precisamos contar aquilo que Jesus nos fez, falar que Ele é Deus, que esse mundo vai passar. Você está se matando aí para acumular coisas aqui na terra, você não consegue liberar perdão, você não consegue vencer um pecadinho desse tamanho e não considera aquele que levou o seu pecado na cruz do Calvário. E mesmo tendo uma vida de piedade, não prega. O crente tem que pregar, ele tem que ser pregado. Só que tem gente que está pregando Jesus de novo na cruz porque não fala. Milhões e bilhões estão marchando para as chamas do inferno. Cadê a igreja? Cadê a boca de Deus? Anjo não vai pregar, porque quem prega é a igreja. Tem igreja aqui? Quantos aceitaram Jesus? É você que tem que pregar, crente. Pregado entre os gentios é o mistério da piedade. Sabe por que você é crente? Alguém pregou para você, sim ou não? É mistério da piedade. Tem que pregar. Até porque a gente não sabe quem vai aceitar. Já viu aquela pessoa que fala, logo aceita, nunca aceita Jesus. Vem para a igreja, vai, gosta de estar no meio do crente, mas vai para o inferno, porque não converte. E tem gente que se olha e fala assim, isso aqui nunca vai prestar. Daí a pouco vira pastor, missionário, crente fervoroso. Não importa você julgar quem vai aceitar ou não, é dever pregar. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Pastor, mas é terreno duro, não interessa, joga semente. Pastor, mas tem espinho, não interessa, joga semente. Pastor, tem pedra, não interessa, joga semente. Pastor, é terra boa, glória a Deus, joga semente. Agora, se é duro, se tem pedra, se tem espinho, é Deus que sabe. Diga para quem está do seu lado, irmão, joga semente. Irmã, é direito de Jesus ser pregado. Diga aí para irmão, é direito de Jesus ser pregado. Por que a Bíblia diz que Deus vai requerer o sangue do pecador de nós? Porque é direito do pecador ouvir. Ele tem direito de ouvir. Ainda que ele te ignore, mas ele tem direito de ouvir. O Espírito Santo nos levante como boca de Deus nessa cidade. O próximo mistério da piedade. Por que tem crente? Porque alguém pregou, irmãos. Agora o próximo mistério da piedade diz o seguinte: foi crido. Olha, só não crê onde não prega. Porque onde prega, alguém acredita. Paulo escrevendo aos Romanos, ele pergunta o seguinte: como ouvirão? Como crerão se não ouviram? Como alguém vai crer se não ouve? Como vai ouvir se ninguém prega? Irmãos, onde o Evangelho de Jesus é pregado, alguém crê. Aqui diz que foi crido no mundo o Evangelho que foi pregado. E é bonito que foi crido no mundo. Não tem exclusividade, não é de judeu, não é de americano, não é de brasileiro, é no mundo. Lá no meio da mata amazônica, se pregar, alguém vai crer. E vai ter um nome escrito no livro da vida. Você viu o mistério da piedade? É o Deus que se encarna, que é justificado em espírito como ser humano. É aquele Deus que os anjos não acham culpa, que é pregado, e quando ele é pregado, alguém acredita. Alguém vai crer. Foi assim comigo e foi assim contigo. Mas eu encerro com o ponto mais alto dessa epopeia de Jesus, essa viagem de Cristo. É quando diz que ele foi recebido na glória. Você já parou para imaginar como que foi a chegada de
céu. Esse recebido na glória fala de quando ele sobe lá na Galileia, e ele sobe e ele entra no céu. Se o céu parou para assistir o ministério dele, como foi a entrada de Jesus no céu? Ele foi recebido na glória. Eu estava pensando nisso daqui. Falei, gente, como que eu posso levar a igreja a tentar entender isso daqui? Me veio a seguinte ideia: imagine um rei cujo sucessor é o seu filho, e todo mundo olha para aquele filho e fala assim: ah lá, vai virar rei porque nasceu do rei, filho de rei vai virar rei, é príncipe. Mas de repente aquele rei vira para o pai e fala: papai, eu cansei de ficar aqui no palácio, no trono, e eu quero ir para a guerra, eu quero comandar as batalhas a partir de hoje. Aquele rei fala: meu filho, mas lá você corre risco de morte. Eu acho que a gente fala que é correr risco de vida, né? Eu quero correr risco de vida, irmão, com 200 anos. Correr risco de morte é que é o problema. Meu filho, se você for para a guerra, você vai correr risco de morte. Você é meu sucessor, se você morrer não tem ninguém. Aquele filho fala: pai, eu quero mostrar que eu vou suceder o Senhor nessa cadeira aí. Não é porque eu somente nasci do Senhor, é porque eu tenho habilidade para entrar e sair na frente desse povo. E ele vai para a guerra, ele vence uma batalha, uma guerra, outra guerra, domina o povo, aumenta, e quando ele entra na cidade, aquele povo olha para o rei, olha para ele e fala: agora ele será rei de verdade. Quando Jesus vem e passa pela sua humanidade sem nenhum pecado, os anjos do céu se curvam e dizem: agora a glória é dele. Ele mostrou a que veio. Ele merece estar ali ao lado do trono. Não é porque é filho de Deus, é porque ele mostrou que ele pode. O Salmo 24, ele dá uma ideia disso. Ele pergunta assim: quem subirá no monte do Senhor? Quem entrará no lugar santo? Entenda o aspecto profético desse salmo. Aí o salmo continua dizendo: aquele que é limpo de mão, impuro de coração, que não entrega alma à vaidade, aquele que não tem culpa, não tem nada. Ah, mas quem dá conta de fazer isso, irmão? Quem de nós dá conta de ser daquele jeito? Só Deus que deu conta. O salmo continua dizendo assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará no lugar santo, no céu, do Rei da Glória. Esse texto aqui é uma visão profética dessa ascensão e glorificação de Jesus quando da sua chegada. Aí alguém grita: quem é esse que a porta se levanta? Os palácios tinham aquelas pontes que para atravessar elas tinham que ser baixadas, tinham que ser colocadas para proteger o palácio. E aí alguém pergunta: quem que é esse Rei da Glória? E aí vem a resposta: o Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso na guerra. E eles continuam um coral quando Cristo vai entrando no céu: levantai, ó portas, as vossas cabeças, nivelem, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Fique de pé, gente. Fique de pé. Quem é esse Rei da Glória? Pergunta aí para quem está do seu lado. Fala: irmão, quem é o Rei da Glória? O que ele vai responder? É Jesus Cristo, irmão. O mistério da piedade, olha aqui. O mistério da piedade encerra com Jesus Cristo no trono ao lado de Deus.
a Bíblia diz que eu e você estamos lá no sentido espiritual, assentados com Ele. E é lindo saber. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que Jesus é o primogênito. Preste atenção aqui. Romanos 8, 29. Aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para ser conforme a imagem do Filho. Preste atenção. A fim de que ele seja o primogênito. Olha aqui, agora não é mais unigênito, é primogênito. Como Filho de Deus, ele é unigênito, mas como glorificado, ele é o primogênito, porque tem mais. Cadê? Tem mais alguém que vai ser glorificado um dia aí? Tem mais alguém? Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Irmãos, o mistério da piedade encerra com uma promessa. Um dia, como Ele é, nós seremos. Glória a Deus. Um dia, como Ele é, nós seremos. Quantos creem nessa verdade? Feche os seus olhos e adore o nome de Jesus. Adore o nome de Cristo. Eu quero levantar um altar a Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio.
que nessa noite o mistério da piedade renove a sua vida cristã. Vá